Uma das coisas que mais me encanta com o Kanban é como ele pode ser aplicado nas mais diversas situações. Criação e manutenção de produtos, gestão, serviços, os princípios se aplicam em uma grande variedade de cenários. E um desses cenários é o da gestão pessoal. A ideia é usar elementos visuais para montar mapas que te ajudem a visualizar o seu contexto. Mais tarde você vai ver que pode usar isso como ponto de partida para estruturar o seu processo de trabalho, tanto nos seus projetos quanto na sua empresa como um todo. Então nós vamos começar explorando o Kanban no contexto da gestão das suas atividades pessoais. É o que chamamos de Personal Kanban. Essa ideia de usar Kanban para gestão pessoal foi introduzida por Jim Benson e Toniane Berry no livro Personal Kanban. Hoje você já pode encontrar vasto material na internet sobre o assunto. Dois sites interessantes que você pode explorar são o personalkanban.com e o yeswekanban.net. O objetivo é se organizar para tomar melhores decisões quando você se encontra sobrecarregado por uma grande quantidade de trabalho ou coisas a fazer. Quanto mais sobrecarregado você está, mais o Personal Kanban vai gerar valor para você. Apesar da gente tentar sempre trabalhar mais, produzir mais, uma das coisas mais importantes é você conseguir tomar a decisão de fazer a coisa certa na hora certa. E para isso, a gente precisa ter sempre uma visualização do todo. Se a gente estiver sempre vendo tudo o que está acontecendo e todas essas coisas estiverem atualizadas, a gente vai conseguir tomar melhores decisões. Em um Personal Kanban, post-its representarão cada uma das tarefas que você tem que fazer. E as colunas vão representar estágios de fluxo pelos quais essas tarefas percorrerão ao longo do tempo. O fluxo ocorre da esquerda para a direita. Na versão mais simples, suas tarefas podem estar distribuídas em 3 colunas básicas no seu Kanban. Na coluna A fazer, você vai distribuir todas as suas pendências de curto prazo. São as coisas que você planeja fazer assim que tiver alguma disponibilidade. Na medida em que você começa a executar suas tarefas, elas são movidas para a coluna fazendo e depois que você termina, para a coluna feito. As tarefas de longo prazo vão formar o seu backlog. O backlog vai alimentar a coluna a fazer à medida em que sua execução abre espaço para que novas tarefas possam se mover para lá. O Personal Kanban também te ajuda a fazer um planejamento diário das suas atividades. Você pode criar uma coluna chamada Hoje no seu Kanban e colocar nela as suas expectativas para as tarefas que você vai fazer durante aquele dia. E é muito legal quando a gente termina o dia e essa coluna está completamente vazia. E quando você não consegue concluir alguma coisa que você tem para fazer porque você depende de outra pessoa? Você pode usar uma coluna de espera para indicar que você está esperando por alguém para poder dar prosseguimento no fluxo de uma tarefa. O grande segredo do Kanban está em um conceito chamado de sistema puxado. Você implementa isso limitando o número de itens em cada coluna. Isso cria uma noção de capacidade no seu sistema e te força sempre a puxar as tarefas para as colunas somente quando há disponibilidade na sua capacidade para absorvê-las. Se você fizer isso repetidamente, você vai entrar em estado de fluxo contínuo, um estado de execução sustentável que pode tornar o seu dia a dia muito mais leve e produtivo. E é esse o verdadeiro mecanismo transformador do Kanban. E você sabia que pode usar o mesmo Personal Kanban para mais de uma pessoa? Pois é, você pode organizar suas atividades em família ou suas iniciativas no trabalho usando esse modelo. Para isso, basta organizar todas as atividades de todas as pessoas envolvidas no mesmo quadro e depois sinalizar as atividades que cada um é responsável usando um post-it
ou um avatar. Quando a gente está falando de trabalho do conhecimento, trabalho criativo, nossa vida pessoal, a gente está sempre em cenários, na maioria das vezes, em que há mais coisas para fazer do que a gente tem capacidade. Então, o Personal Kanban e o Kanban como um todo, eles criam essa noção de capacidade, eles te dão uma informação do que você normalmente é capaz de fazer. Isso você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, os números dos limites, eles são ajustados ao longo do tempo, exatamente porque é uma situação em que você está aprendendo, é um processo de aprendizado. O que eu te mostrei até agora é a forma mais comum de se utilizar o Personal Kanban. No entanto, o ideal é que você comece usando esse modelo e depois vai evoluindo e ajustando o seu quadro para que ele atenda melhor às suas necessidades. Muitas pessoas usam a criatividade e acabam criando variações muito interessantes de quadros. E aqui atrás eu desenhei para vocês o modelo de Personal Kanban que eu uso atualmente. Como o Kanban é uma ferramenta evolutiva, esse não é nem o primeiro modelo e nem vai ser o último que eu vou usar. No meu Personal Kanban, eu também tenho um backlog para as minhas tarefas de longo prazo. Mas eu uso mais colunas para mapear o meu curto prazo. Eu uso uma coluna para itens que pretendo trabalhar durante a semana, uma outra para itens que planejo fazer amanhã e ainda mantenho a coluna hoje. E na medida em que eu atualizo o quadro, eu vou ajustando a posição dos itens de acordo com o meu planejamento, observando, é claro, meus limites. Eu também uso o nome bloqueado para minha coluna de espera. Eu optei por esse nome porque acho que sugere melhor a ideia de interrupção do fluxo por razões que estão além da minha vontade. Na área de tarefas já realizadas, eu distribuo os meus itens de acordo com 4 classificações. Qualquer atividade que gere crescimento pessoal para mim, eu classifico como verde e coloco nessa área depois que eu executo. Então, por exemplo, ler um paper, preparar uma apresentação, assistir uma palestra, fazer um curso. Todos esses tipos de tarefas são tarefas de crescimento pessoal que vão gerar algum tipo de crescimento pessoal para mim ou profissional. O segundo tipo de tarefa que eu tenho, eu chamo de tarefas de desperdício. São tarefas que são questões burocráticas que eu não devia estar fazendo, mas eu tenho que fazer porque eu não tenho opção. Então entra nisso aí. Pagar contas, renovar documentos, fazer manutenção no carro. O terceiro tipo são as tarefas que envolvem dinheiro, normalmente relacionadas com o trabalho. A execução daquela tarefa vai me gerar algum retorno financeiro, né? Então, pode ser visitar um cliente, enviar uma proposta. E a última são as atividades da família, né? Atividades que envolvem pessoas que estão no meu âmbito familiar, meus amigos. Então, fazer uma reserva no restaurante, marcar uma consulta para o meu filho. Essas classificações me dizem o porquê daquela tarefa. Ao final, eu acabo tendo uma visualização bem legal de volume para cada um desses tipos de tarefas. Isso me ajuda a balancear as atividades que acabo desempenhando no meu dia a dia, levando em conta todos os aspectos da minha vida. A visualização integrada com o sistema puxado vai permitir que você foque nas coisas que você está fazendo e que você de fato termine elas antes que você comece outras, né? Então você vai começar a perceber como que você pode implantar esse mantra que a gente fala tanto em Kanban, que é o pare de começar e comece a terminar. Você só vai permitir que novas coisas entrem para você fazer quando você termina as que você está fazendo antes. Então, esse é um mecanismo que realmente, quando você absorve essa cultura, vai transformar o modo como você opera no seu dia a dia.